Olá, boa noite. O Notícias Companhia está chegando ao vivo nesta quinta-feira, 17 de outubro de 2013, dia que marca a greve dos petroleiros e, segundo a Petrobras, não haverá nenhum tipo de problema e ela garante o abastecimento dos combustíveis em todo o país. Bom, pelo menos é o primeiro indício passado pela Petrobras de que há um problema, mas que ela garantirá a distribuição em todo o país. Greve dos petroleiros, uma preocupação, ao mesmo tempo que se fala em reajustes, onde nós temos a greve. O Copom prevê uma alta de 5% na gasolina e 2,5% para o gás até o final do ano. Até um certo contraponto, quando a gente admite greve de um lado, abastecimento pode ser prejudicado, esperemos que não, e a gente tem que confiar na palavra aí da Petrobras, uma empresa que merece todo o nosso respeito, mas ao mesmo tempo até a questão da reivindicação de um aumento por parte dos combustíveis e também do gás, que é extremamente utilizado e importante para o dia a dia de cada um de nós, né? Mas além disso, eu também nem só no dia notícias ruins nós vivemos, pelo contrário, segundo pesquisa que nós temos aqui em toda a região, é que para o final do ano, a pesquisa é do IBESP, mostra que os empresários da região da Baixada Santista como um todo estão otimistas. Esse último trimestre, estamos aí daqui a pouco finalizando outubro, chegando novembro, dezembro, mês de festas, Natal, Ano Novo e também da alta temporada. Por falar nisso, nós vamos falar no programa de hoje, nosso convidado está se aprontando aqui, já vai participar conosco também, de uma das profissões que mais tem crescido, mais tem chamado a atenção do mercado profissional, que é a profissão na área do campo publicitário, né? O publicitário, as agências, a criação. Então, é uma atividade hoje profissional muito procurada, até pelo seu respeito junto ao mercado de trabalho, remuneração, mas ousando com a criatividade. Então, vamos falar bastante sobre essa situação que é com relação até ao preparo aí das pessoas que trabalham nesse métier. Esse nosso convidado é muito especial, pessoa da qual a gente gosta muito, né? E daqui a pouquinho já começa a falar conosco aqui, mas eu também gostaria de parabenizar hoje, né? Casal de amigos, e hoje, dia 17 de outubro, aniversário da Linda Maria Eduarda, né? Filha do empresário Adalberto Azevedo e da doutora Ana Paula Gouveia, família Sanvi Imóveis em festa. Hoje a Maria Eduarda completando 11 anos de idade, menina inteligente, menina que terá um grande futuro pela frente. Então, parabéns aí para o papai que deve estar completamente hoje feliz da vida, né? Adalberto Azevedo, aniversário da querida Maria Eduarda. E a mamãe, né, a doutora veterinária, a doutora Ana Paula Gouveia, com certeza também muito feliz com relação ao aniversário da Maria Eduarda. Mas eu iniciava o programa aqui, e o nosso convidado com certeza vai assinar embaixo. Mercado publicitário, quando se fala em comunicação, seja lá relações públicas, mas o mercado publicitário é um mercado crescente. Hoje o brasileiro, hoje as nossas agências, os nossos criativos são reconhecidos em todo o país. E para não fugir à regra, aqui a nossa Universidade de Santa Cecília tem esse trabalho, tem inclusive a agência universitária. É com grande prazer que eu recebo aqui o professor Aristides Brito. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer estar aqui. Primeira vez conosco, a gente cruza aqui nos corredores da universidade, já há um bom tempo também junto ao pessoal lá do Sindicato de Servidores, esse trabalho bacana que você tem aí, a atenção também. Quando se fala numa profissão em crescimento cada ano, uma das mais procuradas, eu não estou exagerando, né, professor? A publicidade, ela tem assim digamos, uma importância muito grande, principalmente no desenvolvimento econômico, porque quando o mercado está em crise, as pessoas precisam anunciar para vender, e quando o mercado está vendendo demais, tem que construir marcas, tem que preparar a comunicação das empresas cada vez para fidelizar mais os consumidores, as pessoas. Então, a publicidade é uma profissão, principalmente agora, né, com essa coisa das redes sociais e com a comunicação dando uma reviravolta tão grande, o publicitário se torna imprescindível. E para falar a importância que a Universidade de Santa Cecília dá com relação a isso, nós estamos com o professor, vamos falar muito sobre isso, a agência universitária, mas também vamos falar daqui a pouco a respeito de um projeto bacana do Colégio Santa Cecília, que é com relação até ao fato de você ser um empreendedor. O brasileiro parece que nasce já com essa veia de ser um grande empreendedor, né? Muitos acabam indo para essa atividade, uma atividade do empreendedorismo, outros às vezes nem tanto, mas desde criança, mais tenra idade, né, professor? Quando você desperta essa sensibilidade, você consegue fazer. Então, daqui a pouco a gente vai conferir também. Mas quando se fala em agência universitária, é aquele estalo que o estudante necessita e precisa. Porque quando tiver a sua formação concluída,
já passou por vários estágios dentro da universidade que facilitam a entrada no mercado? É colocar em prática tudo o que aprendi na sala de aula. Eu acredito que o aluno que entra num curso de publicidade e propaganda, ele quer trabalhar ou em televisão, ou mesmo em agência de publicidade, em uma gráfica, em qualquer área, ele vai provavelmente sentir em revistas, em programas de televisão. Né? A gente tem aí, aqui nos bastidores da TV mesmo, a gente tem várias pessoas que se formaram na universidade e que hoje estão exercendo cargos, inclusive, de coordenação, direção. Então, assim, colocar em prática logo cedo, né, durante o estudo, é importante para praticar. A gente tem muito conhecimento, muita coisa que a gente lê e que a gente, se não aplica, a gente esquece. E aí a agência universitária, ela serve com esse viés de colocar em prática o que o aluno aprende em sala de aula. Então, a gente sintoniza o aluno no que acontece na prática. Tem a questão, basicamente, da criação, do desenvolvimento de um texto, de uma peça, por exemplo, a valorização de uma marca. Hoje nós temos no mercado empresas, vamos colocar, elas não são agências de publicidade, mas são empresas que trabalham para consolidar uma marca ou trabalhar o nome dessa marca ou encontrar o nicho de mercado necessário para alcançar isso. Exato. São novos formatos, né, de comunicação. Eu vejo que hoje você tem uma realidade, e a gente já percebe isso nos números do mercado publicitário. Hoje, mais da metade do investimento publicitário é feito em aparatos para acessar o consumidor, para atingir o consumidor na rua, que a gente chama de marketing de guerrilha, promoções nos pontos de venda e, claro, a internet, as redes sociais, a comunicação online. Então, aquela coisa de fazer uma comunicação tradicional, um anúncio de jornal, ou mesmo um comercial na televisão, acaba se tornando uma parte da comunicação. A comunicação, ela se tornou muito complexa nos últimos anos. E aí a gente tem, por exemplo, citar o exemplo do teu programa aqui. Pois não. Né? O teu programa, por exemplo, ele é um formador de opinião. Então, você, todo dia, né, diariamente, você entra na casa das pessoas com profissionais, com convidados que vão falar sobre determinados assuntos. Nesse momento, uma marca que está buscando falar com essas mesmas pessoas que você se comunica, vai utilizar do seu programa para gerar uma reputação. Então, a marca é uma construção de marca que a gente fala no momento que a marca vai assinar o seu programa, vai por exemplo, entrar com um patrocínio ou com um comercial mesmo nos breaks, falando para essa pessoa que está te assistindo que, olha, esse programa aqui está falando sobre tal assunto e eu tenho mais ou menos o mesmo alinhamento, eu tenho a mesma linha de pensar desse programa, desses formadores de opinião, o que gera uma credibilidade, constrói uma reputação. Antigamente, a gente tinha uma campanha que era assim, eu entro com um comercial de televisão nos diversos programas, principalmente televisão voltado para o entretenimento. Exato. E aí você tinha, então, os comerciais muitos criativos, divertidos, mas que ficavam, digamos, limitados à divulgação da marca. Hoje não. Hoje a gente fala de engajamento do consumidor. O consumidor assiste o teu programa, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão escrever um tweet lá na rede social ou vão postar no Facebook comentários sobre essa minha participação, sobre a participação dos teus outros convidados nos outros dias. E as marcas que estão aliadas a isso estão construindo as suas marcas junto com isso tudo. Ou seja, uma construção coletiva que cada vez mais está em transformação. E óbvio que a universidade busca ensinar isso e estar atualizada para ensinar isso, mas hoje todos nós estamos aprendendo também. Você pega o cara que é maior especialista, terminou uma pós-graduação agora, pode ter certeza que passou 2 dias, ele parou de ler, ele já está desatualizado. É verdade. Já que você falou, eu vou colocar aqui que os alunos conhecem como professor Ari, né? Isso, Todo Ari. mundo fala professor Ari. Então, já que nós estamos falando em marcas e produtos, por exemplo, nosso programa aqui tem uma respeitabilidade junto à emissora e a emissora fora. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui. Nós vamos colocar na tela. Por exemplo, nós estamos trazendo lá de Goiás uma marca de feijão que chama Tio J, uma linha completa. E você que é supermercadista ainda não conhece, várias grandes redes já estão abraçando esse produto, já estão oferecendo ao seu cliente. Se você ainda não conhece, está perdendo seu tempo. Então, olha aí na tela, ó. Você tem essa linha completa, branco, preto, fradinho, carioca, são os melhores feijões do mercado tipo 1, qualidade até de exportação. E o que combina com o feijão é um belo arroz. E o arroz agora vem do Rio Grande do Sul, é o Blueville. Ele tem o branco parbolizado, você vai encontrar em várias opções.
é uma linha completa também. Então, do Sul eu trago o arroz e de Goiás eu trago o feijão. E quem coloca os dois à sua mesa e na sua gôndola é a JS. Ligue para a JS, nosso querido José Ananias, com a sua equipe, vai atender você em toda a Baixada, Litoral Sul e Litoral Norte. Pensou nessa qualidade? É com JAS. Bom, eu citei duas marcas, professor. Perfeito. E essas marcas nos acompanham, até mandar um abraço à equipe lá no sul do país, que nos acompanha pela internet, porque nesse momento nós estamos online pelo santaportal.com.br e pelo nosso e-mail, né? Ou pelo nosso site, que você vai participar pelo nosso e-mail. Então, o nosso site é o noticiaecia.tv.br e você nos assiste também. E aí você tem as nossas ferramentas aqui que você pode participar. O nosso e-mail, né? Nós estamos usando agora o nosso novo e-mail, é o noticiaecia7, o número 7, @gmail.com e tem o tradicional, o contato @noticia.tv.br. Mas o professor ali falava, e eu vou acrescentar, a linguagem da publicidade, a linguagem hoje da mídia eletrônica, até com a aparição das redes sociais, mudou. Mudou. Se você pegar recentemente um caso que se discutiu agora nos últimos congressos de comunicação, nos eventos que a gente tem participado, falando, por exemplo, do caso do comercial de uma rede, de uma montadora, que fazia uma campanha que era Vem Pra Rua. E aí tinha lá então um hashtag, né, que é aquela do Facebook, que é utilizado, e aí Vem Pra Rua. Aí o comercial, vem pra rua, vem pra rua. E de repente, logo na sequência, começaram as manifestações e tal. Eles tiveram até que tirar o comercial do ar, porque gerou um mal-estar lá até no governo, porque ficava até a impressão de que a marca que estava provocando aquilo. Só para dar dica, né? Uma montadora italiana, diga-se passagem. Italiana, para não citar mais. Afinal, a gente não pode fazer merchandising. Mas você colocou se amanhã ele patrocinar o teu programa, a gente fala qual é a marca. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é uma marca italiana, né? Agora, eu até ouvi um comentário do cantor Falcão, do Grupo Rapa, que fez a música, e ele disse, nossa, o nosso intuito era justamente justificar todo o investimento da marca, né? Para que as pessoas fossem à rua valorizar o seu momento, o seu veículo ali. Claro. Mas nunca iria imaginar que seria mais... Foi coincidência no seu ponto de vista ou aquilo serviu como, vamos dizer, uma inspiração a mais? Não, foi coincidência. Até eu tive a oportunidade de conversar recentemente aqui na universidade, a gente teve o produtor desse comercial e ele falou que realmente até gerou esse mal-estar depois que o comercial foi retirado do ar. Houve uma pressão, por conta disso, por conta disso. A intenção nunca foi essa. Sem dúvida. Até porque as marcas, quando estão construindo, né, essa reputação, elas passam muito longe da questão política, né? Marca que, principalmente as marcas idôneas, as empresas idôneas, elas acabam não se envolvendo com política por uma questão óbvia. Amanhã troca um governo, a marca se vê numa situação delicada. Ela é a líder de mercado, né? Há tantos anos, então ela jamais iria fazer algo que fosse contra a sua própria marca e principalmente movimentando de forma pejorativa o país, né? Isso. Claro que é uma coincidência, eu provoquei aqui o professor, mas no intuito aqui, muitas vezes as pessoas acabam levando vamos colocar, aproveitando uma situação, né? Exato. Eu citei até esse exemplo para falar da utilização dessa linguagem nova. Hoje você tem um comercial também de uma outra marca, de Guaraná, que você tem um comediante que ele está numa situação, numa mesa de jantar, e daqui a pouco ele interrompe e fala, olha, agora conte a sua história que nós vamos contar a sua história aqui no comercial. E aí que também cita uma hashtag e tal para as pessoas irem lá. Veja como ficou híbrido, né, essa comunicação. Sem dúvida. Porque, veja, eu estou assistindo televisão na minha casa, só que de repente a televisão da minha casa está me mandando para o Facebook para eu curtir uma página daquela marca, para eu poder subir uma história minha que depois eu vou me ver na televisão. Ou seja, aquele conceito de comunicação de massa, que eu vou criar um comercial que todo mundo vai ver passivamente, esquece, hoje, mudou totalmente. Professor, o publicitário, por exemplo, o brasileiro é apaixonado por novelas, ou grande parte, vamos classificar. Não vou generalizar, porque senão vai ter gente brava comigo aqui, 3224-7017 ou 3224-2944, pode concordar ou pode discordar, não tem problema. Mas publicitários participam hoje da feitura de novelas, até porque existem as ações de marketing dentro das novelas, ou de programas, colocando produto específico, colocando, por exemplo, determinado, pode ser uma peça de roupa, algum objeto, tudo isso é colocado. E há necessidade do profissional para exercer justamente isso, né, que a visualização seja bem feita, nunca de uma maneira que vá agredir alguém, ou que seja pelo contrário, para que o outro concorrente seja depreciado. Sim, e adequado também, né, aquele produto. Porque um produto audiovisual,
Hoje a gente fala muito de transmídia, então você tem uma novela que está passando no ar, mas ao mesmo tempo tem uma página daquela novela. Já teve novelas, por exemplo, que a empresa da novela, agora a gente tem uma novela que tem um hospital. Então, de repente, você tem lá uma página do hospital real com os personagens ali. Então a ficção cruzando a realidade. Então, tem uma série de situações onde as pessoas participam efetivamente, inclusive de alterações no roteiro, escolhas de personagens e assim por diante. A grande questão, e aí vem esse conceito que a gente estava falando inicialmente, que até se refere ao seu programa, é que hoje, para a gente vender um produto, para vender uma marca, para colocar uma marca para o consumidor, não adianta simplesmente dar visibilidade. Não adianta, por exemplo, eu chegar e falar, olha, esse aqui é o meu patrocinador, né? Ou esse aqui é o patrocinador da novela. Já se foi a época que o patrocinador da novela era líder de mercado e vendia lá no supermercado. Hoje tem muitos outros fatores, e aí uma coisa que se acompanha muito hoje e se estuda muito é essa questão das histórias de vida. Então a propaganda trabalha muito assim de contar a história do consumidor para que os outros consumidores se vejam naquela história. Então, quando você tem um programa como o teu, um programa regional e outros programas como a Santa Cecília TV transmite, que contam as histórias do regional, que entram na casa das pessoas mostrando e falando coisas que têm a ver com a realidade delas. A gente estava aqui ontem e, de repente, eu dando aula, vários alunos postando lá no grupo da classe, que é um grupo fechado, falando, olha, eu não vou conseguir chegar porque as estradas estão todas fechadas. Ontem choveu e aqui a gente teve um verdadeiro caos. Aí quem sobe e desce, pega fretado. São realidades regionais, realidades locais, e que cada vez mais as pessoas estão se interessando. E hoje na palma das mãos você tem smartphones, você tem tablets, que a comunicação é muito rápida. Mas vou fazer uma pausa, o professor Ari vai tomar a sua aguinha também, né? E você vai participar conosco, ligando, emitindo a sua opinião. Já sabe, amanhã é dia de sorteio do kit Blueville e também Tio Jota, mas antes eu quero fazer um convite para você. Você está procurando um imóvel para vender, né, ou para comprar, ou para alugar, ou para administrar, né? Então, se você quer um imóvel, seja em qualquer região da Baixada Santista, a Sanvi Imóveis tem 2 sedes para atender você melhor. Na Rua Minas Gerais 64, aqui na Vila Rica, muito próximo aqui ao Tênis Clube, você vai fazer um ótimo negócio imobiliário. E em São Vicente, na Quintino Bocaiúva 1000, lá você tem uma equipe sempre atenta para o mercado imobiliário, seja casa, apartamento, um ponto comercial e muitas áreas exclusivas. Falei com a Sanvi Imóveis. Agora eu vou subir a serra, hein? Eu vou falar, sabe de quem? Da Jobras, um dos maiores fabricantes, líder de mercado há mais de 30 anos em termos de, olha aí na tela para você conferir, ó, pães de queijo, pães de batata, croissant, grandes redes. Se você descer, por exemplo, aqui, professor, na cantina aqui da Unisanta, você tem vários produtos Jobras, que tem uma qualidade. Ela fica lá no Belenzinho, e na Baixada Santista, a Moroni entrega em todo o litoral e Vale do Ribeira. Então não tem por que você não receber essa qualidade. Sirva essa qualidade para o seu cliente. Você vai aumentar a venda, mas principalmente a qualidade dos seus produtos e do seu atendimento também. Quero saudar também a Casa Luanda, a loja de todo dia. Quando você fala em supermercado, parece que o supermercado é tudo uma coisa só, né? Mas não é. Até porque é o seguinte, eu sempre dou aqui uma dica. Se você vai a um grande supermercado, não que ele não tenha qualidade, claro que tem. Porém, se acontecer algum problema, você tem que procurar um gerente. Aí começa a sua peregrinação. Ele não se encontra, não está no outro setor, está fora da loja. Não, a Casa Luanda você tem sempre um profissional da direção da casa, ou o proprietário, ou a sua gerência, à sua disposição, para que você não tenha dúvida na qualidade do produto, no que você vai pagar, como você vai fazer para exercer, por exemplo, seu dia de troca. Então, a Casa Luanda em todos os setores, no açougue, na padaria, na feirinha, em qualquer setor da loja, você é sempre muito bem tratado. E tem um atacado e também o varejo. Falei de quem? Casa Luanda, a loja de todo dia. Aí você fala, Eduardo, eu ainda não tenho esse cartão aqui, ó. Esse cartão eu vou mostrar para você. O Vinícius aqui ele já tem 3, de tanto mostrar, ele já foi lá na Casa Luanda e já conferiu, ó. Esse cartão aqui, ó, pertence à Casa Luanda, é Rede Litoral. 40 dias para pagar sem juros e ofertas exclusivas e especiais. Eu volto já com a sua participação também. Tava pensando em trocar de casa ou apartamento. Pensei por um momento em fazer investimento. Quero um bom financiamento, diga logo a solução. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. A Sanvi Imóveis está crescendo. Venha para uma das melhores imobiliárias da Baixada Santista, com corretores credenciados pela Caixa. Para comprar, vender ou alugar, é só ligar. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão.
Aqui é a Brescas, um dos melhores e mais bem estruturados espaços para eventos da região. Aqui, transformamos seu casamento num acontecimento inesquecível, sua festa de debutante numa celebração e seu evento social ou empresarial numa data histórica, memorável. Espaços com capacidade para 300 convidados cada, ar-condicionado, segurança em todas as dependências, 120 vagas para veículos sem custos para os convidados. Organize-se e venha para Brescas, onde o seu sonho se torna realidade. A Brescas, 3234-1300. Ligue 3234-1300. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Box do Santista, mais de 40 anos servindo a cidade de Santos. Tem diariamente a maior variedade de pescados e frutos do mar da região. Isto está comprovado. Tem as mais simpáticas damas e cavalheiros para atender você, como você merece. Tem serviço de entrega de qualidade. É só ligar, pedir e entregamos rapidinho, de acordo com sua necessidade. Então, você está esperando o quê? Venha comprar conosco e virar nosso amigo de coração. Box do Santista, mais de 40 anos servindo a cidade de Santos. Box do Santista, Praça Gago Coutinho, na Ponta da Praia. Telefone 3261-3858. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Do rústico ao moderno, do bruto à lapidação, para o requinte do bom acabamento. No mundo das ardósias é assim. Seu projeto cuidadosamente executado por profissionais que entendem do assunto. Mármores, granitos, pedras decorativas, churrasqueiras. Traga sua ideia e realizamos para você. Mundo das Ardósias, Avenida Pedro Lessa, 1774, na Aparecida, em Santos. Telefone 3231-9225. Surf Traje, moda jovem, masculina e feminina. As melhores marcas, excelentes promoções e pagamento facilitado. Ande no estilo com a anti-queda. Okidok, Natural Art, WG, HD, Tropical Brasil, Lui Lui, entre outras. Surf Traje, moda masculina e feminina. O bom gosto de se vestir. Avenida Bernardino de Campos 425, em Santos. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. Nós já estamos de volta com o Notícias com Painel ao Vivo nesta quinta-feira, né? Quinta-feira que nos honra com a presença aqui do professor Ari. Professor Ari, que é o responsável, inclusive, pela agência universitária, agência de publicidade universitária aqui da Universidade de Santa Cecília, que também merece sempre o nosso elogio. E o professor Ari, ele é o professor do curso de Publicidade e Propaganda Unisanta. Professor, há quanto tempo lecionando nesse curso? 21 anos. 21 anos. Tem 25, então, desde que nasceu? É, praticamente. Praticamente. 25 de profissão, né? E 21 dando aula. O que chama a atenção que o aluno deve despertar no dia a dia para prestar um vestibular? Não, essa é a carreira que eu quero, publicidade e propaganda. Qual seria ali o olhar, a atenção do futuro aluno? Eu acredito que a curiosidade, assim, uma pessoa que hoje é curiosa, que está nas redes sociais, fuçando tudo, que liga uma televisão, está assistindo um programa, mas aí fica no intervalo e assiste comerciais, porque não é todo mundo, né, que
que assiste comerciais, que gosta, então está sempre fuçando, principalmente hoje na internet. Hoje o nosso aluno está muito mais para um hacker, muito mais para um nerd, assim, para uma pessoa curiosa, tal, que está sempre despertando a atenção sobre essas questões, do que efetivamente um aluno que há um tempo atrás buscava, por exemplo, por causa da criatividade. Hoje a criatividade é importante, mas já se quebrou também um pouco esse mito. Eu acho que tem que ter um publicitário mais funcional do que criativo. A criatividade é um dos ingredientes, mas se você for funcional, se você conseguir atingir o teu consumidor sempre e repetir sempre a mesma mensagem, com certeza o resultado vai ser maior do que você ser super criativo e não conseguir atingir, por exemplo. Não passar, né? Tem que ter o feedback. Se não houver o feedback, é aquela história que eu até comento aqui, Ari. Você vai concordar comigo? Depois eu vou até mostrar para você agora, quando se fala uma instituição de ensino e que preza desde o início, da mais tenra idade até a sua formação universitária, que é dar oportunidade. Então, você vai entender. Mas, por exemplo, eu aqui, imaginar, vou lançar um sabão em pó, um lava-roupas em pó, né? Crio uma embalagem linda, maravilhosa, faço uma divulgação bacana em redes aqui da região, uso a televisão, jornais, rádio, só que o conteúdo não tem nenhuma qualidade. Quanto tempo eu vou durar no mercado? Bem pouco, assim, a primeira experiência, né? Então, assim, as pessoas vão experimentar o teu produto uma única vez e não vão comprar, e muitas que nem compraram não vão comprar porque elas vão ter uma recomendação negativa dos que compraram e não gostaram. Tem aquela regrinha, né? Algo positivo, ele demora para falar. Aumenta ali gradativamente. Agora, algum aspecto negativo, ele triplica muito rápido. Exatamente. Hoje, por exemplo, no curso de Publicidade e Propaganda, a gente tem alunos nossos e ex-alunos nossos trabalhando no mundo inteiro. E isso, claro, é um grande diferencial. A gente tem, é por isso que a gente passa uma segurança. Eu, por exemplo, sou um dos fundadores do curso, estou desde o início, e a nossa equipe, o pessoal, são profissionais excepcionais, gente do mercado, que além de ser professor, é publicitário, é gente de comunicação, é gente da área. Então, a gente tem essa possibilidade. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava conversando com um aluno que está em São Paulo, inclusive, está passando uma entrevista de uma multinacional, uma das grandes agências do mercado, e ele está no 3º ano. E indicado por quem? Por um aluno que está no 4º ano trabalhando nessa mesma agência. Então, a gente tem essa rede de contatos. Isso é uma credibilidade, como a gente falou de reputação. Você não constrói um curso, não constrói uma faculdade de um dia para o outro, como um programa de televisão, qualquer coisa. Então, quando você não tem qualidade, se logo no início você não tiver qualidade, você não correr atrás dessa qualidade, o que vai acontecer? Você desaparece rapidamente. Hoje a gente pode dizer que estamos, né, entre, como a reitora e o pessoal, a gente divulga da universidade, nós estamos entre os 9% das universidades de um grupo de excelência. As pessoas às vezes assistem isso na televisão, ouvem isso no rádio, não fazem ideia do que significa você estar entre as 10%. E o que vai qualificar de você milhares de faculdades, universidades e tal. Então, assim, a gente está falando de gente, o que significa isso na prática? A gente está falando de gente que tem mestrado, doutorado, tem vários professores, colegas nossos hoje com PhD, dando aula e trabalhando no mercado de trabalho e colocando essas pessoas no mercado e formando gente boa em todas as áreas. Então, quando você fala do grupo de excelência, na prática é isso, é uma boa qualidade no teu produto. Então, se o sabão ele não lava, ele não limpa, muito provavelmente a embalagem pode ser muito bonita, mas aí acaba não tendo consistência. Então, quando você pega uma universidade que investe em qualidade, investe principalmente na construção da sua reputação, e aí investindo no material humano, tal, na qualidade do material humano, fica difícil, né? Se torna imbatível. Não tenho dúvida. Eu até brinco que eu falo assim, olha, a gente fala que está entre os 9% hoje das melhores universidades do país, e seguramente esse número não vai parar, porque como eu, outros colegas que acabamos agora de fazer mais uma pós-graduação, tem colegas como eu também, 5, 6 pós-graduações, a gente sempre está estudando. Então, assim, claro que esse número sempre vai melhorar. A gente hoje está desenvolvendo um trabalho assim que, não é dizer, um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade. Não, na prática, a gente realmente está fazendo um bom trabalho em todas as áreas. Então, a universidade não é uma universidade que... Eu nem precisaria ficar falando isso aqui, sem dúvida. Mas, às vezes, é importante para reforçar, porque palavras na propaganda é assim, excelência. Mas, aí, o que é excelência? Mas você tem tanta razão, Ari. Me permita lhe interromper. Preste atenção, então, agora aqui. É do colégio para o estudante, por exemplo, da área de comunicação. Então, você tem aí como jornalismo. Então, eu vou chamar a sua atenção para você prestar atenção nisso, porque o Colégio Santa Cecília desenvolveu um projeto durante o ano inteiro e apresentou o resultado para o pai dos alunos. Os pais estiveram presentes, né?
E os professores foram capacitados por técnicos do SEBRAE e depois ensinaram os alunos a serem empreendedores, né? A reportagem é da estudante de jornalismo, a Natami Lopes. Então, presta atenção. O colégio já dando a iniciativa do empreendedorismo e o jornalismo também colocando os seus alunos na prática. Confira com a gente. Simone e Alan são pais de Ludmila do primeiro ano, a caixa da lojinha de essências. Nesta manhã, vieram à feira de jovens empreendedores prestigiar e comprar os produtos feitos pela própria filha. Achei muito importante e eu imagino que para eles deve estar sendo uma realização de todo o trabalho que eles já fizeram, né? Poder participar, ter esse contato, essa atividade que exercita tudo que eles aprenderam durante o ano. Eu achei que realmente foi sensacional a iniciativa. A vendedora Giovana não mede esforços para conquistar o público de sua loja. O sorriso no rosto chama a atenção dos clientes. Mas a principal compradora foi a mãe Camila. Eu acho muito importante para as crianças aprenderem a lidar com dinheiro, né, também, porque a minha filha é muito assim, ela pede tudo, né, tudo, onde ela vai, ela pede as coisas. E é importante ela saber que a gente precisa trabalhar para poder ganhar o dinheiro, para poder estar comprando, né. Ela já tem o cofrinho dela, ela já sabe que tem que guardar o dinheirinho quando ela quer alguma coisa, né, então isso ela já aprendeu, já deu valor, já está dando valor para o dinheiro, né? Porque antigamente não sabia o que era, né? Não sabia que precisava de dinheiro para comprar as coisas. Uma das clientes foi a reitora do Complexo Educacional Santa Cecília. O importante neles é trabalhar o empreendedorismo. Trabalhar desde a forma da apresentação do produto, a confecção, os valores, a tabela de preços, até compartilhando os custos com instituições de caridade que eles escolheram. O projeto foi desenvolvido pelas coordenadoras Andréa Helva e Denise Fernandes desde o começo do ano. Essa foi a segunda edição do evento do SEBRAE no Colégio Santa Cecília. Não é nada voltado ao trabalho infantil, muito pelo contrário, mas é esse despertar das capacidades de cada um, né? Das habilidades de cada um. Então, aquele que às vezes é super tímido na sala, hoje estava fazendo propaganda, chamando o pessoal para a sua loja. Então, isso é muito legal para a gente ver esse resultado nas crianças. Para a analista da cultura empreendedora da Baixada Santista, Ana Maria do SEBRAE, o Colégio Santa Cecília trabalhou incrivelmente nas atividades. Ana foi orientadora em um curso teórico e de metodologia no início do ano para os professores. Eu achei fantástico o envolvimento dos alunos, o envolvimento dos professores, o comprometimento, a criatividade, né? Porque os professores criaram também novos produtos baseados no projeto que nós desenvolvemos em sala, né? Então eles criaram outros produtos similares ao que nós oferecemos no projeto. Tornar essa manhã diferente foi o objetivo dos alunos e professores do Colégio Santa Cecília. As atividades foram desenvolvidas dentro das salas de aulas e também expostas aqui no ginásio poliesportivo com apresentações de danças de rua. Eu estou revivendo, né? Primeiro lugar, cada momento que eu passo aqui, até quando eu trago eles no colégio, parece que eu estou revivendo tudo. É uma emoção enorme. Assim, a oportunidade que eu tive de colocar meus filhos no mesmo colégio que eu estudei, o meu marido, meu irmão, a família, enfim, é assim, não tem preço isso, né? Eu deixo aqui meus maiores tesouros. Então, eu confio muito neles, eu tenho muito orgulho mesmo, eu tenho orgulho de ser do Santa. É isso aí, a mamãe tem razão. Eu quero agradecer muito, né, a toda a equipe do Espaço Unisanta, que a partir de agora vai ter mais espaço aqui, literalmente também no Notícia, o empreendedorismo. Começa a dar mais tenridade, então, Dia das Crianças, aí nós tivemos antecedendo o Dia das Crianças, atividade tão bacana, com a presença, inclusive, de representantes do SEBRAE, mostrando já a preocupação aqui do Complexo Santa Cecília em, desde criança, já dar essa visibilidade. Eu quero agradecer também a Beth, né, da assessoria de comunicação aqui da Unisanta, que rapidamente mostrou que está muito bem preparada, né? Foi lá e tirou aí o professor aí da sua atividade e nos trouxe aqui para falar. Agora, professor, eu vou ao intervalo, mas isso aqui é fantástico. Como falar em público? Tem muitos políticos aí que têm que prestar atenção, né? Como é que devem se manifestar, como é que devem se pronunciar perante a opinião pública. Vai acontecer
no dia 30/10, quarta-feira, né? Quarta-feira, aqui na Universidade de Santa Cecília, a partir das 19h30, o programa Dividindo para Somar promove a palestra Como Falar em Público, ministrada pelo professor Ari. Nós vamos falar na volta do intervalo aqui, nós vamos ao intervalo em nome do Mundo das Ardosas. Eu tenho mostrado essas belas obras do Mundo das Ardosas. O pessoal fala, mas Eduardo, faz assim e faz como você quiser. Vai aparecer na tela para você. Pode ser fachada, piso, lavabos, banheiros, halls sociais, o seu espaço do seu escritório, da sua empresa, sua casa. Aquela cozinha que eu mostro aí, viu? Olha, tem uma cozinha, olha só. A sogra vai para sua casa, nunca mais sai, olha. Dá uma olhada. Uma cozinha dessa, a sogra vai dizer, esse é o genro que eu estava esperando, né? E você vai ter uma cozinha com os melhores produtos, pedras, granitos, não importa, o material que você quer, de primeira qualidade, é com o Mundo das Ardosas. Agora, se o seu aspecto de olhar aí gosta de motocicleta, das melhores marcas, as líderes de mercado, você encontra na RKM Motos, as melhores marcas, todas você vai encontrar 0 km e seminovas, um amplo estoque, renovado toda semana, porque quem vende muita motocicleta renova o seu estoque, e 0 km nem se fala. A RKM dá garantia para você também das seminovas, pois tem oficina própria, grande variedade e quantidade com a RKM Motos. Agora quero falar também da APAS, né? A APAS, a Associação Presbiteriana de Assistência Social, tem 12 cursos voltados para você aí, educação ambiental, futsal, culinária, inglês, web design, totalmente gratuitos. O presidente Jorge Melo convida você, é só ligar 3464-9299, faça inscrição, ainda dá tempo no final do ano e seja um cidadão mais bem preparado, né? Cursar, ter informação, buscar sempre conteúdo, vale a pena sempre na nossa vida. Eu vou ao intervalo e volto já, não saia daí. O Sindiserve está em defesa das conquistas do trabalhador vicentino com departamento jurídico, consultório odontológico, transporte dos servidores, a exames clínicos e credenciados juntos ao INSS. E também dispõe de cursos de informática, inglês e espanhol, além de preparatórios para concursos públicos. E a novidade é que o Clube do Servidor tem espaço destinado ao esporte, com piscina, escolinha de futebol, com muito lazer e recreação para os associados, salão de festas e colônia de férias. Seja um associado. Rua Visconde de Tamandaré, 234, Centro de São Vicente. Telefone 3569-1300. Mecânica Heliomar. Oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar. Essa você pode confiar. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. No próximo dia 20, à meia-noite, começa o horário de verão. Adiante seu relógio em 1 hora. Apoio Vila de Pompeia, a casa dos pizzaiolos. Já estamos de volta. Você é corintiano? Então fique atento, a nossa produção está atenta também. Nesse momento está acontecendo uma reunião lá no Parque São Jorge e o Tite, que foi campeão mundial, vários títulos conquistados junto ao Esporte Clube Corinthians Paulista, pode ser liberado, né? Pode ser demitido agora. Então vamos aguardar, né? Futebol é assim mesmo, né? Ganha tudo, de repente começa a não ganhar mais nada, né, Ari? Aí já era. Aí passa a ser o custo-benefício ruim. Então está na hora de trocar, mas é um sujeito que merece o respeito. E com certeza espero que aconteça de melhor, né? E os outros torcedores com certeza torcendo muito para que o Tite continue lá pela fase ruim. Mas eu quero dar dica para você. Eu falei no início do programa de falta de combustíveis, mas a Petrobras garante que o abastecimento, que pese a greve dos petroleiros estar acontecendo, não vai acontecer a falta do combustível. Mas o que não vai faltar, olha, a Lubrax, né, junto com o Posto Ferribote, bandeira BR, convida você, trocando o óleo do seu veículo, você já ganha este multicarregador. É para tablet, GPS, celular, ele é USB. Olha, eu vou mostrar aqui, o Vinícius vai mostrar, olha, diferenciado, né, para você colocar no seu carro. Além de ganhar isso na troca do óleo,
18 itens do seu carro serão vistoriados. Isso é um presentão do Ferribote com a rede Petrobras. Bom, eu falei na saída para o intervalo, dia 30 acontece essa palestra, na verdade, programa Dividindo para Somar promove a palestra Como Falar em Público, será ministrada pelo nosso querido professor Ari Brito, e a entrada obrigatória são 2 quilos de alimento não perecíveis. Atenção, hein? Sal se usa para fazer em casa, no churrasco, mas não leve sal, né? Leite em pó, são vários os produtos que podem ajudar. Arroz, feijão, tanta coisa, né? E esse evento, professor, é fundamental, né? Com mais de 20 anos de experiência, dia 30, 19 e 30, quais serão os temas abordados nessa palestra? Eu acredito assim que o mais interessante, que normalmente desperta atenção nesse tipo de palestra, como falar em público, é como perder o medo de falar em público. Esse é o pior, né? Muitas pessoas vão lá porque tem medo, né? E que fazer com as mãos? São inseguros, como usar as mãos e tal. E aí a gente vai ensinar um monte de dicas. Eu trabalho muito com programação neurolinguística. Dá para dar uma diquinha aqui no ar, professor? Dá, claro. Por exemplo, uma dica que eu costumo falar logo na abertura, por exemplo, da minha palestra, é que quando você vai falar em público, ou numa reunião, ou mesmo numa palestra, numa aula, as pessoas não estão ali para te assistir, elas estão ali para assistir o tema que você vai falar, o assunto que você vai falar. E isso já tira uma carga emocional muito grande, porque às vezes a pessoa está ali, por exemplo, apresentando um projeto, falando alguma coisa para um grupo pequeno, um grupo grande, e fica tremendo, morrendo de medo, achando que as pessoas estão olhando ali para ela e que ela vai falar tudo errado e que vai dar tudo errado. Quando você diz, olha, por exemplo, eu estou aqui no teu programa, mas eu não fico preocupado de estar aqui, porque na verdade não sou eu estou falando sobre um assunto, Exatamente. Você aqui está trazendo notícias. Então, o telespectador que está assistindo o programa Notícia e Companhia. Não, claro, mas o programa é do Edu, o programa o entrevistado é o Ari e tal. Mas o centro é o assunto. As pessoas não assistem televisão, a pessoa quer ver a trama da novela, ela não vai ali assistir o Antônio Fagundes, é a trama, né, o roteiro. Então, eu sempre costumo dizer isso, né? Não fique nervoso na hora que você vai falar, achando que as pessoas vão ficar reparando em você. Se você apresentar um tema e tiver bom conhecimento sobre esse tema, naturalmente as pessoas vão ficar entretidas, vão gostar e vão sair de lá falando, poxa, foi ótima aquela palestra sobre oratória. E às vezes você acaba até passando invisível. Eu costumo dizer que as melhores palestras que eu já dei palestra para 3, 4 mil pessoas, e num ginásio, assim, num lugar grande, e eu saí de lá, e algumas pessoas no final falaram, foi ótimo, como é seu nome mesmo? As pessoas nem lembravam o meu nome. Professor, como isso é eu falar acho para ótimo. 3, 4 mil pessoas? É muito mais né? fácil, é muito mais fácil do que falar para 10 pessoas. Olha. É muito mais fácil. A gente acha que quanto mais pessoas tem na plateia é pior, e aí, lógico, se você achar que as pessoas estão ali para te ver, essa coisa do centro, né? Mas você falar, poxa, eu vou falar um assunto que atraiu 3 mil pessoas, significa que aquelas pessoas estão interessadas naquele assunto. Agora, Ari, quando você detecta, vai num público, eu vou reduzir esse pouco, mas 300 pessoas, pronto. Um número, normalmente, que é uma média de alguma palestra. Claro que existem as grandes palestras. O dividindo agora, por exemplo, são 1000 pessoas, né? A gente atrai 1000 pessoas para o programa. Aí, logo na primeira fileira, você percebe uma pessoa ali no celular e você falando, mostrando o seu conhecimento, envolvendo todo o público que está participando, as pessoas prestam atenção, e você vê aquela pessoa ali olhando, sei lá, uma publicação, ou pegando o seu smartphone, passando ali um e-mail para alguém. Como fazer para chamar a atenção justamente desse que normalmente é aquele que não presta muita atenção? Olha, primeiro que aí você deu um ótimo exemplo para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo como é mais difícil dar uma palestra ou fazer uma reunião com 10 pessoas do que com 3 mil. Exato. Porque se tem 3 mil pessoas te assistindo e tiver uma pessoa usando o celular, provavelmente você nem vai perceber. Agora, se você estiver falando com 3, 4 pessoas e uma dessas pessoas estiver no celular, isso vai te perturbar. Percebe? Então é muito mais difícil falar para um grupo pequeno, porque tira tua atenção. Você está falando com poucas pessoas e aquelas poucas pessoas não estão te atentando ali ao que você está falando. Então, no caso desse exemplo do celular ou de outros eletrônicos, é assim, hoje em dia, já foi a época que eu entrava, por exemplo, numa sala de aula e falava, olha, desliguem os celulares, né? Hoje, as pessoas fotografam a lousa com que se anota, as pessoas ligam o Bluetooth e digitalizam, transferem um arquivo
que você tem ali no teu notebook ou no teu smartphone para o computador deles. Leva aquele conteúdo. E aí, às vezes, eu estou dando aula e as pessoas estão postando no Facebook determinado conteúdo que eu estou falando. Então não dá mais para você nortear assim, a pessoa está. E hoje, a gente também estuda muito na comunicação. Os principais congressos que a gente participou esse ano, que aconteceram no país, discutiram o que a gente fala de multitela. Provavelmente algumas pessoas estejam na sua casa agora, em suas casas, assistindo esse programa e estão com o smartphone ligado, nos ouvindo, mas não olhando para a tela, nos ouvindo e digitando no WhatsApp com os amigos. E provavelmente falando, olha, tem um tal de professor ali que vai dar uma palestra dia 30. E só para colocar, já dessa palestra dia 30, aproveitando, Auditório E. Auditório E da Unisanta, Bloco E, né? Que senão é entrada informação só pela metade. Isso, exatamente. Então, é na rua Cesário Mota. A Unisanta, você pode entrar pela Oswaldo Cruz, mas é mais fácil esse auditório para quem é de fora da universidade, até porque é aberto ao público. Aí a entrada é pela rua Cesário Mota, número 8. E aí, hoje em dia, as pessoas são multitela, né? Então, provavelmente, alguém já digitou lá no WhatsApp ou no Face, esse endereço já passou para o amigo. E provavelmente a gente fala, olha, desliga isso que você está me atrapalhando. Não, então a questão é de você focar no tema. Se as pessoas estão ali assistindo você, elas podem estar te ouvindo, como o seu filho em casa. Você está falando, por exemplo, às vezes com uma criança, a criança está lá no computador, você fala um monte de coisas, e aí depois você fala, presta atenção, menino, né? Porque você não está prestando atenção. Você falou isso, repete tudo. Ari, o Renato Santos da Enseada, ele faz uma colocação legal. Por exemplo, num evento onde você vai palestrar, ou em uma empresa, quando você vai ministrar algum tipo de palestra de conhecimento, deve-se focar primeiro no assunto principal e ser sucinto? Depende do tempo que você tem, claro, isso pode ser uma técnica também. O ser sucinto é uma técnica, porém, se for rápido demais também não passa conteúdo, né? Eu, por exemplo, tenho de carreira, né, como eu já falei, a gente já conversou aqui no início, mais de 20 anos. Né? Nesses 20 anos, produzi milhares de comerciais de televisão, todos em 30 segundos. Eu tenho 30 segundos para contar uma história, às vezes uma história longa para vender um produto e tal. Então, você imagina, né, numa palestra que às vezes você tem 1h30 para falar sobre um assunto, é tempo demais, né? 1 minuto às vezes é muito tempo para você fazer um vídeo. Então, esse ser sucinto, ser objetivo, é mais ou menos assim, eu tenho que ser específico e tem que ter uma adequação, uma pertinência com aquele público que está lá. Então, se o empresário marcou uma reunião para eu apresentar minha empresa para ele, então eu preciso, por exemplo, falar muito rapidamente porque ele não tem muito tempo. Então, eu tenho que aproveitar as principais, né, informações que são importantes para que ele receba e me contrate, por exemplo. Eu vou falar da Unisanta, eu posso falar sobre um monte de coisa. Ou eu posso falar o seguinte, olha, está entre os 9% das melhores universidades do país. Ponto. Então, em 10 segundos eu falei do grupo de excelência, resolveu o problema. Então, num comercial de televisão, eu posso falar dos 9%, e se eu for dar uma palestra de 1h30 falando sobre a universidade, ou numa feira de profissões, aí eu vou falar muito mais. Olha aí, ó, que bela dica. Então, é imperdível dia 30, né, aqui na Universidade de Santa Cecília, Auditório E, aqui entrando pela Cesário Mota ou pela Oswaldo Cruz. Para você entrar, 2 quilos de alimento não perecíveis. Eu vou ao intervalo, volto com mais participações, não saia daí. Tava pensando em trocar de casa. De casa ou apartamento? Pensei por um momento em fazer investimento. Quero um bom financiamento, diga logo a solução. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. A Sanvi Imóveis está crescendo. Venha para uma das melhores imobiliárias da Baixada Santista, com corretores credenciados pela Caixa. Para comprar, vender ou alugar, é só ligar. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora!
Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick 368, em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. Com instalações modernas, combustíveis de origem certificada, o Alto Posto Ferrywood garante eficiência em seus serviços automotivos, troca de óleo, higienização completa de veículos, ducha azul com cera vegetal e uma super loja de conveniência com lanchonete. Alto Posto Ferrywood, eficiência e economia para você e seu veículo. Alto Posto Ferrywood, Rua Vereador Henrique Soler 327, telefone 3041-2880, Ponta da Praia, em Santos, na saída da balsa. Surf Traje, moda jovem, masculina e feminina. As melhores marcas, excelentes promoções e pagamento facilitado. Ande no estilo com a Antiqueda, Okidok, Natural Art, WG, HD, Tropical Brasil, Lui Lui, entre outras. Surf Traje, moda masculina e feminina, o bom gosto de se vestir. Avenida Bernardino de Campos 425, em Santos. Já estamos de volta, estamos recebendo aqui no programa de hoje o professor Ari Brito, né, ele que ministra aí o curso de Publicidade e Propaganda da Unisanta. Ari, numa sala de aula, muitas vezes os alunos começam a ter ideias, criar, ousar, e muitas dessas ideias podem ser colocadas na prática. Então eu vou pedir a sua gentileza, a sua atenção e do nosso telespectador também, porque durante a faculdade surgem essas ideias diferentes, projetos que numa sala de aula, às vezes o aluno, poxa, passa isso para o seu professor e ela é muitas vezes colocada em prática. Então os alunos de jornalismo da Unisanta resolveram colocar em prática algumas. Conheça duas, por exemplo, que estão fazendo sucesso já em toda a região. Preste atenção. Santos e Thiago Ribeiro chegam a um acordo. Entrevista exclusiva com Claudinei Oliveira. Voz Caiçara entrevista o goleiro do Tahiti. Essas são algumas manchetes que marcaram o trabalho do site criado esse ano. Já são mais de 250 mil acessos desde a primeira matéria. O Voz Caiçara foi desenvolvido por 3 alunos do primeiro ano de jornalismo da Unisanta. Surgiu na sala de aula mesmo. A ideia era ser um laboratório para a gente, para os alunos, poder treinar os textos e também viver mais o dia a dia dentro do jornalismo. São notícias locais, né, até porque a gente é da região e tem pautas nossas, pautas dos outros, a gente compara quais são as melhores. A Baixada é nossa maior preocupação, tanto por ser Voz Caiçara o nome, e a gente também dá uma parte muito grande para o esporte. Principalmente para o Santos, até pelo apelo que tem aqui na Baixada, né? Experiência que serve como preparação para o mercado profissional. A contratação do Thiago Ribeiro pelo Santos, a gente foi o primeiro veículo a publicar. A gente tem algumas fontes no Santos, alguns colegas nossos que trabalham lá e a gente conseguiu essa informação em primeira mão. Um grupo do segundo ano também resolveu colocar em prática o que está aprendendo em sala de aula. No estúdio da rádio da faculdade, eles criaram o PelotaCast, um programa sobre futebol adaptado para a internet. Durante a semana a gente vai vendo os assuntos mais importantes, é feita uma triagem para ver quais são os mais polêmicos, os mais interessantes. Aí a gente define isso mais próximo ao podcast para também ter notícias quentes, né? Eu e o Guilherme já tínhamos a ideia de fazer o PelotaCast desde o primeiro ano da faculdade, só não tinha nome aí no projeto, né? E daí a gente queria fazer algo diferente do debate esportivo que a gente vê na TV agora, que é aquela coisa cheia de politicagem, coisa cheia de puxação de saco para alguns times. A gente queria fazer um negócio mesmo que o torcedor se identificasse. Daí por isso que a gente tem essa pauta um pouco mais bem-humorada e tudo. A irreverência é uma das marcas do PelotaCast.
E quem pensa que eles pretendem fazer esses trabalhos apenas durante a faculdade está muito enganado. A gente sabe que não é tão fácil, porém, a gente não imaginava que esse crescimento ia acontecer tão rápido. E quem sabe, mas eu penso também. Boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom pôr do sol. Corta! Alguns desses alunos, eu os reconheço, aqueles mal falam, né? Um olha para o outro, são gestuais, sabe? Mas lá eles falam, tá vendo? Então tem que soltar. Ari, isso é importante nessa prática, né? Muito. E soltar o aluno, usar a criatividade. No seu curso, então, criatividade é o que não deve faltar jamais. É fundamental. A criatividade é prática. Existem várias técnicas, né? Tem gente que fala assim, agora mesmo na Feira de Profissões, a gente recebeu alguns alunos de ensino médio que pretendem fazer publicidade. Ah, professor, mas eu não sou criativo, não tenho ideias e tal. É prática. Existem um monte de técnicas para você aplicar isso e perceber que todo mundo é muito criativo. Na hora que precisa aprontar, todo mundo vira criativo. Essa que é a verdade. Me ajude aqui, Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, parabeniza o seu trabalho, diz assim, professor Ari, como você vê o risco do preconceito ser usado em algum tipo de propaganda, por exemplo, ao elaborar um trabalho que é levado em consideração através do veículo de comunicação? Ele cita exemplo aqui, pode ser em televisão, em revista ou jornal, se tem realmente relevância e importância essa questão até de preconceito ou um preconceito estabelecido, né? Sim, assim, a propaganda procura trabalhar o máximo possível descartada disso. Lógico, como eu falei, a gente está construindo reputação, a gente está construindo marcas, e aí, de repente, ligar com algum probleminha, como eu citei o exemplo lá da montadora que acabou se ligando à manifestação e aí tirou a campanha do ar. A mesma coisa a questão preconceituosa. Agora mesmo a gente está com uma campanha que foi realizada lá em Fortaleza, no Ceará, que foram utilizadas umas fotos de uma criança em fotos sensuais. E a criança só de calcinha, assim, né, sem nada por cima, um bebezinho. E aí essa campanha gerou uma repercussão, está na rede hoje, todo mundo que está acompanhando pelo Facebook está falando disso. E aí, para isso, existe o conselho, né, que é o CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que atua muito rapidamente para tirar essas campanhas do ar, né, recomendar a retirada, ou, às vezes, uma edição, alguma coisa assim, para ficar mais natural. É óbvio que o preconceito acaba existindo e, de vez em quando, acaba esbarrando na propaganda, mas para isso eu acredito que o CONAR tem uma boa atuação. Ari, eu tenho só mais um minuto, eu adoraria ficar mais umas 3 horas aqui, tem muitos assuntos. Nós vamos combinar de novo, trazer o Ari aqui para falar muito, né, o professor Ari Brito. Obrigado pela presença, obrigado por ter nos auxiliado no programa de hoje. E dia 30, então, 19 horas e 30 minutos, esta palestra Como Falar em Público. Legal. Obrigado, parabéns pelo trabalho e volte sempre. Obrigado, foi um grande prazer, um abraço aí para todos os telespectadores e parabéns pelo programa. Obrigado, parabéns para o nosso telespectador que nos ajuda, né, a construir esse programa, trazendo citações, indicações e sempre elogios, mas podem mandar também as críticas e sugestões, a gente agradece muito. Fique com Deus, continue com a Santa Cecília TV, amanhã estamos de volta para falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Amanhã estaremos inclusive aqui falando sobre como você pode manter a sua empresa ou pode iniciar um negócio próprio. Então, fique atento amanhã conosco aqui ao Vivo Notícias e Companhia. Tchau.